Então, como a gente estava falando, as hemorragias espontâneas, elas são frequentes nas articulações, músculos e outros tecidos. Então, nós temos aí um mapa onde mostra as principais regiões que geram hemorragias espontâneas em indivíduos graves. E o que faz o paciente hemofílico ter a necessidade de ser tratado com fator de coagulação? Primeiro, vai depender da gravidade da hemofilia. Se ele tem uma hemofilia grave, moderada ou branda, vai depender também do peso corporal. O peso corporal vai influenciar. Quanto maior o peso, maior a necessidade. Vai depender também dos estados das articulações e do sistema muscular. E cada indivíduo também tem uma resposta intrínseca, né? Também vai depender do nível de atividade física que esse paciente pratica, porque quanto maior a atividade física, isso pode gerar ali uma maior incidência de hemorragias. E vai depender também da adesão e cumprimento do regime profilático. Então, aí, indivíduos que têm hemofilia do tipo A, 15 a 20% dos casos são hemofilia do tipo B, eles vão tomar fator 9, 80 a 85% dos casos são do tipo A, vão tomar fator 8. Nós temos também outras condições, como hemofilia do tipo C e hemofilia do tipo D. Aqui é só mostrando para vocês algumas condições, quando o indivíduo é normal para hemofilia, um casal de indivíduos normais para hemofilia, eles vão gerar indivíduos normais. No caso do cruzamento de uma mulher portadora e um homem normal, ela vai gerar filhos que são hemofílicos e filhas que são portadoras. Tá? Porque para o filho, o cromossomo X do filho vem da mãe, né? Mas ela pode também gerar indivíduos normais e homem normal e mulher normal. Então, se ela doar o cromossomo X normal para o seu filho, ele vai ser normal. Se ela doar o cromossomo X normal para a sua filha, ela vai ser normal. Mas se ela doar o cromossomo X alterado para o seu filho, ele vai ser hemofílico. Se ela doar para a sua filha, ela será portadora. Agora, quando o homem é hemofílico e a mulher normal. Nesse caso, o homem, todas as mulheres desse cruzamento vão ser portadoras, porque quando é mulher, o segundo cromossomo X vem do pai, e o pai só tem um cromossomo X para doar. Nesse caso, se ele é hemofílico, o cromossomo X é o alterado. Esse é o pior de todos, ó, o cruzamento entre uma mulher portadora e um homem com hemofilia. Desse cruzamento pode ser gerado um filho normal, 25% de chance, uma filha portadora, 25% de chance, um filho hemofílico, 25% de chance, e a única forma de encontrar-se uma filha hemofílica é através desse cruzamento aqui. Um homem portador, ou um homem hemofílico e uma mulher portadora. Só assim para nascer uma mulher hemofílica. Então, aqui nós temos a formação daquele famoso cruzamento, né, da primeira lei de Mendel, né, os gametas formados pela mulher, os gametas formados pelo homem, e aí se faz o cruzamento, né? Aquele homem, ele é hemofílico, porque ele tem aqui o gene modificado no cromossomo X. Então, é um indivíduo hemofílico com uma mulher normal. Então, desse cruzamento, ele vai ter mulheres todas portadoras e homens normais. Já quando a mulher é portadora e o homem é normal, aqui nós temos os gametas femininos formados e os gametas masculinos formados. Então, nesse cruzamento, nós podemos gerar uma mulher portadora, 25%,
um homem hemofílico, uma mulher normal e um homem normal. Então, 25% de chance de um indivíduo, uma mulher portadora, e 25% de chance de gerar um homem hemofílico. Então, aqui nós temos aquele famoso heredograma da linhagem da Rainha Vitória. Nós vimos, inclusive, na aula passada. E todos esses quadradinhos vermelhos, ó, são homens com a hemofilia. Todos eles. E esses círculos listrados de branco e vermelho são mulheres portadoras. Então, Princesa Alícia era portadora, a Rainha Vitória é portadora, Princesa Beatriz portadora, e os demais aí, príncipes, princesas. E aí, um adendo aí para o príncipe Leopoldo, que morreu aos 31 anos de idade devido a uma pequena queda. Então, essa pequena queda desencadeou ali hemorragias graves que levou à sua morte precoce. Outro tipo de herança ligada ao sexo, vamos lá. Vocês conseguem ler o que está escrito aí? Alguém consegue ler? Tem 2 letras e um número que estão de verde. Eu acho que é IR3. É um P, tem um pontinho aqui embaixo. Eu tô IP.3. Isso, IP3. Então, se você leu IP3, seus olhos estão funcionando muito bem. Parabéns. Então, o daltonismo é uma condição determinada geneticamente e é caracterizada pela falta de reconhecimento de uma ou de várias cores. Tem daltonismo que não consegue distinguir o verde das demais cores, o azul, o vermelho. E, lógico, existem lentes especiais hoje, né, que parecem com lentes escuras, que contrastam melhor a cor e o daltônico conseguem ver de forma normal. Lógico, essas lentes são um pouco caras, custam em R$1.500, R$2.000, se eu não me engano, mas para um indivíduo que é daltônico, isso, né, o custo-benefício garante a felicidade do cliente, vamos dizer assim. Porque esse paciente, ele, dependendo do tipo de daltonismo que ele tem, ele pode ficar incapacitado, por exemplo, de ser um hematologista. Como é que ele vai ver as células no microscópio, se ele não consegue distinguir cores? Então, essa parte aí de atuação, né, das profissões de analista clínico, que depende da visualização das cores, né, que trabalha com microscópio, fica prejudicada. Até para dirigir, às vezes o paciente não consegue distinguir o vermelho do verde, e aí para passar num semáforo fica complicado. Então, essa doença ela foi descrita pela primeira vez por um cientista, né, químico, o John Dalton, que fez ali o primeiro modelo atômico. Foi um modelo atômico? Eu acho que foi. Ele publicou um estudo em que ele revelava que tinha dificuldade de distinguir algumas cores. Escolas particulares voltaram hoje a ser livres autorizadas porque as entidades. Então, foi John Dalton, foi o primeiro modelo atômico, foi descrito por ele, e ele também publicou esse artigo que ele descrevia que tinha dificuldades de distinguir algumas cores. Então, para a gente entender o que se passa num paciente com daltonismo, a gente vai um pouquinho para a fisiologia aí. Então, na nossa retina, existem algumas células que são responsáveis pela percepção da luz e transmitem essas informações em forma de liberação de neurotransmissores. Nós temos os bastonetes, que percebem ali as variações de claro e escuro, e as células chamadas de cones, que percebem as cores. Nós temos 3 tipos de células cone. Os cones que percebem o vermelho,
as células cone que percebem a luz verde e as células cone que percebem a luz azul. Então, nesse caso, no daltonismo, essas percepções dessas células são decorrentes de alguns pigmentos que elas possuem. E esses pigmentos, na sua maioria, são proteínas. Então, o indivíduo que tem daltonismo, ele tem defeito na síntese desses pigmentos. Consequentemente, ele não consegue perceber algumas tonalidades. Então, aqui nós temos, ó, o fundo da retina, né, onde a luz ela chega. E aí nós temos algumas células aqui na superfície, que são as células ganglionares. Abaixo nós temos as camadas de células amácrinas. E lá no fundo, né, as células bastonetes, que dão ali a cor monocromática, a visão monocromática. Existem alguns animais que não reconhecem cor, elas não têm cone, elas têm apenas bastão. O exemplo, o boi, né? O bovino, ele não tem cone, ele não enxerga cor. Professor, mas não tem aquela lenda que diz que o toureiro, ele balança um pano vermelho e o touro, ele tem raiva da cor vermelha? É mentira. Tu pode balançar um pano de qualquer cor que o touro vai ficar com raiva do mesmo jeito. O que faz ele se irritar é o movimento do pano e não a cor. É porque o boi, ele enxerga preto e branco. E aí, na nossa retina, existem ali 3 tipos de células cone. Os cones verdes, vermelhos e azuis. Então, a produção dos cones verde e vermelhos, né, desses pigmentos, eles são codificados por genes que estão localizados no cromossomo X, por isso é uma herança ligada ao sexo. A produção do cone azul é no gene autossômico, né, um gene que não está ligado ao sexo. Tá? Não é no cromossomo X nem no cromossomo Y, é um outro cromossomo. Então, vamos falar um pouquinho dessas células. Nós temos aí os bastonetes, que eles funcionam na presença de pouca luz. Eles são responsáveis ali pela visão noturna. Eles são as células responsáveis pela visão monocromática, né? Tom de escuro e claro, e suas variantes, né? Preto e branco. E elas são bem mais numerosas do que os cones. Para cada um cone, existem 20 bastonetes. E elas não são encontradas na fóvea central. O que é a fóvea central? É o centro da retina. Quando você tira foto, por exemplo, às vezes você tira foto e o teu olho fica vermelho. Vocês já perceberam isso? Que às vezes aparece aquela mancha vermelha no olho de quando a gente está tirando foto? Antigamente era mais comum, porque as máquinas fotográficas eram todas analógicas. Hoje a gente nem usa mais máquina fotográfica, utiliza mesmo a câmera do celular. Mas por que isso acontece? Porque, às vezes, quando você vai tirar foto, o indivíduo está com a pupila dilatada. E quando emite um flash, aquele flash ele entra no olho e reflete o fundo da retina. E o fundo da retina é rico em vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, né, ricos em sangue, refletem a luz, a cor vermelha do sangue. Inclusive, tem um teste em recém-nascidos chamado de teste do olhinho, que é justamente isso. Você tira a foto do neném, e aí espera-se que essa foto venha com a luz vermelha no fundo do olho. Se não vier com luz vermelha, vier com um aspecto esbranquiçado, isso pode ser decorrente da presença de algumas células neoplásicas ali, algum tipo de câncer. Inclusive, esse teste do olhinho é um exame de triagem para o retinoblastoma, que é um tipo de câncer que surge ali na retina. E os cones, elas são células que funcionam sobre a luz intensa, né? Que geram ali a visão diurna. Elas também geram a visão policromática, percepção de várias cores. E elas são encontradas principalmente no meio da fóvea, no centro. Então, o indivíduo que é daltônico, ele tem uma mutação no gene que estão localizados no cromossomo X. Esses portadores, eles apresentam dificuldade na distinção das cores verde e vermelho,
né, por conta da produção inadequada de cones verdes e vermelhos. E aí, ao não enxergar verde ou vermelho, eles vão enxergar cores de tons de cinza, de amarelo ou de azul no lugar dessas cores. Então, em homens, o daltonismo é bem mais comum, igual a hemofilia. A mulher, para ser considerada daltônica, ela tem que ter os 2 cromossomos X com a mutação. Isso é mais comum em casamento consanguíneo. Se ela tiver só um cromossomo X com a mutação, ela vai ser portadora. Se ela tiver os 2 cromossomos X normal, ela vai ser um indivíduo normal. Agora, o homem não, ele não existe portador para daltonismo no homem. É tudo ou nada. Ou ele vai ser normal, quando ele tem um cromossomo normal, ou ele vai ser daltônico quando ele tem o cromossomo X com a mutação. Então, não há cura para o daltonismo. Não existe cura, não existe, mas existem algumas lentes que incrementam ali o contraste entre as cores e facilita a percepção dessas nuances de cores. E para o diagnóstico, se faz o teste de Ishihara, perdão. E esse teste de Ishihara baseia-se na análise de lâminas formadas por pontos coloridos, nas quais aparece um número em determinada cor. Então, eu vou mostrar para vocês algumas lâminas aí, para ver se vocês conseguem enxergar todos os números e também algumas manchas, tá bom? No centro da lâmina. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem ver. Primeiro aqui nós temos o número 12. Aqui nós temos o número 8. Número 6. Número 29. Número 57. Caligrafia tá ruim, é porque eu tô fazendo com o mouse, tá, pessoal? Minha letra não é tão feia assim, não. Número 5. Número 3. 15. Setenta e 4. E número 2. Todo mundo conseguiu ver, né? Espero que sim. Aqui nós temos número 6, 97, 45, 5, 7, 16, 73, aqui 12. Mentira, tô brincando, aqui são as manchas. São manchas avermelhadas aqui, tá? O E senhor também falou 12, eu fiquei pegadinha do procurando, cadê o malandro. 12? Aqui também são manchas, que eu tô contrastando aqui. Manchas também. Esse primeiro aqui são manchas vermelhas. E esses daqui de baixo também são manchas, tá? Vermelhas e laranjas e verdes. Isso aqui é mancha vermelha, vermelha, laranja, laranja, mancha verde. Aqui é o número 26, número 42, número 35 e 96. Aqui são manchas também. Mancha verde, mancha laranja, laranja, verde, verde, laranja, laranja e laranja. E aí, para fechar os números, 3, 5, 6, 12, 29, 45, 74 e 42. E aí, todo mundo passou? Sim, professor, eu passei. Sim, professor.
Ótimo. Não tem ninguém daltônico aqui não, né? Graças a Deus. Então, outra condição que está ligada ao sexo, outra mutação genética, é a distrofia muscular de Duchenne. Essa distrofia, essa doença, é um distúrbio que afeta a degeneração da membrana que envolve a célula muscular, causando a morte dessa célula. Então, o indivíduo, ele gradativamente, ele vai tendo as fibras musculares destruídas. Até causar essa perda da musculatura ser incompatível com a vida. Porque nós temos alguns músculos que são importantes para a manutenção da vida. Por exemplo, o músculo diafragmático, que faz ali o movimento da respiração. Então, ela afeta, essa distrofia muscular de Duchenne, afeta cerca de 1 em cada 3.000 meninos. Ela é um distúrbio genético de caráter recessivo, ligado ao cromossomo X. Ou seja, o homem, para ser considerado, para ter a distrofia, é muito mais comum do que a mulher. Porque a mulher, para ter a distrofia, ela precisa ter 2 cromossomos X com essa mutação. Então, é muito raro de acontecer em mulher. Mas no homem, não. Basta ele receber um cromossomo X doente e o outro é Y, e ele vai ter o defeito dessa proteína. Então, qual a proteína que está mal formada ou não formada? É a distrofina. Essa distrofina, ela é codificada por um gene lá no cromossomo X. E é a proteína cuja produção defeituosa gera essa doença. Então, a distrofia muscular, ela é uma doença que gera degeneração e fraqueza muscular progressiva. Em mulheres, elas geram anomalias cardíacas e depende do grau de desvio de inativação do X, ou seja, esse indivíduo ele pode apresentar condições mais brandas, a mulher. A gente já vai falar disso, né? Porque tem a ver com a cromatina sexual. Nós vamos já falar disso. Já no homem, ele é mais acometido porque ele só tem um cromossomo X, né? Ele vai ter comprometimento cardíacos, ele vai ter fraqueza muscular, pseudohipertrofia da panturrilha, né? A panturrilha vai ficar bem dilatada. Elevados níveis de creatina quinase, que é uma proteína marcadora de lesão muscular, né? Essa proteína ela é encontrada em vários tecidos, e quando esses tecidos estão morrendo, essas células, quando se rompem, elas liberam creatina quinase. Como a distrofia muscular é uma doença degenerativa da musculatura, gera uma creatina quinase elevada. O paciente vai apresentar distúrbios de postura, né, como lordose, escoliose, anomalias do caminhar, né, anomalias da marcha, e retardo no crescimento e desenvolvimento motor. É uma condição miopática progressiva ligada ao cromossomo X e é decorrente de uma alteração do gene DMD, que gera ali, essa mutação gera ausência grave da distrofina. Tratamento, né, não existe cura, pode futuramente, talvez, a terapia gênica, mas ainda não está disponível, não há tratamento. Existem tratamentos para melhorar as condições, como beta-bloqueadores, fisioterapia, né, próteses e órteses para melhorar o caminhar. O paciente ele vai apresentar barriga para frente, porque os músculos abdominais eles estão fracos, as coxas magras e fracas, perda do equilíbrio, ele tropeça muito ao caminhar, entendendo o tornozelo, encolhe e faz com que as crianças andem na ponta dos pés, o músculo da panturrilha é pseudo-atrofiado, ele pode dobrar os joelhos para suportar o peso, vai ter os músculos das nádegas fracos, ele vai ter ali uma alteração da cintura para poder equilibrar-se, e ele geralmente mantém os braços e ombros para trás enquanto caminha. Isso tudo decorrente da mutação de um gene que vai codificar essa proteína aqui, ó, a distrofina. E essa distrofina está associada ali
a manutenção da fibra muscular. O paciente ele vai apresentar quedas sem razão aparente, perda do equilíbrio e da coordenação motora, dificuldade para caminhar, enfraquecimento dos músculos. E aí, né, como a gente falou, uma mãe que é portadora, ela vai, quando doar esse cromossomo X para os seus descendentes, ela pode gerar um filho não afetado quando o cromossomo que ela doa é o cromossomo normal, né? Quando o gameta que vai sofrer a fecundação é um gameta com cromossomo X normal. Mas quando o gameta feminino tiver um cromossomo X doente, ela pode gerar uma filha não afetada ou portadora, ou um filho afetado, quando ela doar, quando o óvulo possuir o cromossomo X com a mutação. Então, aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de cruzamento sexual entre uma mulher normal, que é portadora, ou seja, ela tem um cromossomo X normal e o outro cromossomo X com a mutação, e o pai é normal. Então, desse cruzamento aí, geraram-se 5 crianças. 4 homens e uma mulher. Dessas 5 crianças, a mulher, ela não apresenta a mutação, mas dos 4 meninos, apenas um menino, ele foi diagnosticado como normal. A criança de 2 anos, de 8 e de 15, elas apresentam-se afetados. Então, somente homens são afetados. As mulheres podem ser portadoras. Na verdade, a mulher também pode ser afetada, mas é muito raro de acontecer. Só acontece quando só pode ser gerada uma menina com distrofia muscular quando o pai é doente, né? E a mãe é portadora. Mas é muito raro de acontecer porque geralmente o homem ele não chega à maturidade sexual. Ele não chega a produzir descendentes, né? Então, nós temos uma criança de 2 anos com distrofia muscular, ainda não apresenta aí os sintomas tão evidentes. A criança, já o indivíduo de 5 anos já tem ali uma alteração de postura e de 15 anos já tem uma fase avançada da doença. Então, o músculo da panturrilha, geralmente, mas nem sempre, ele está aumentado. Isso faz com que a criança ande na ponta dos pés. E à medida que ela vai progredindo com a idade, ele vai apresentando fraqueza, principalmente nos músculos pélvicos, apresentando lordose marcante e panturrilhas aumentadas. Apresenta várias deformidades de contratura incapacitante, e essa criança, quando ela senta, essa lordose meio que desaparece. Outra doença, né, outra condição que está ligada ao cromossomo X, ao sexo, é a adrenoleucodistrofia. E essa doença ela foi muito bem caracterizada e foi muito bem representada num filme clássico que vocês podem até assistir, chamado de O Óleo de Lorenzo. Quem já assistiu esse filme? O Óleo de Lorenzo. Não, o nome do filme. O Óleo de Lorenzo. Eu já, professor, é um filme antigo. É bem antigo. Ele acho que é da década de 60, 70, mas no YouTube, se tu procurar, tu tem ele completo. Porque ele é um filme clássico. Quando se fala, principalmente em farmacologia, geralmente se indica esse filme. E genética também. Ele passava muito na Globo, né, professor? Ele passava muito na Globo, aí nunca mais passou. Porque ele já é bem antigo, né? Mas ele é um filme muito bom. E aí retrata os pais de uma criança que tem essa doença, só se descobriu quando ela estava avançada, e essa história é real. Eles desenvolveram uma dieta para retardar ou até impedir a manifestação dos sintomas da adrenoleucodistrofia. Tá? Que é uma dieta rica em triglicerídeos insaturados,
de números ímpares. E no filme vocês vão entender melhor esses achados, né? Foi bem interessante porque eles próprios, os filhos dele estavam desenganados dos médicos e eles começaram, eles mesmos, a estudar a doença e eles começaram a descobrir estratégias alimentares para intervir nessa condição. Então, a adrenoleucodistrofia é uma doença genética que gera o acúmulo de ácidos graxos, né, gordura, de cadeia muito longa, que é chamado de AGCML, né, ácido graxo de cadeia muito longa. Esses ácidos graxos eles vão se acumular em vários tecidos corporais, principalmente no cérebro e nas glândulas adrenais. Por isso o nome adrenoleucodistrofia. O gene que está acometido nessa condição é o gene ABCD1. Esse gene é responsável pela codificação de uma enzima muito importante na metabolização de lipídios, que é chamado de enzima ligase acilcoenzima A, gordurosa. Essa enzima ela é encontrada em uma organela, na membrana plasmática de uma organela chamada de peroxissomos. E essa enzima, ela é uma enzima transportadora, que faz a internalização de ácidos graxos para o seu interior. Então, o indivíduo na leucodistrofia, ele tem esse gene ABCD1 alterado, que não vai produzir essa enzima transportadora, impedindo a internalização dos ácidos graxos. Então, os ácidos graxos de cadeia muito longa, eles não conseguem ser absorvidos pela célula para serem metabolizados, eles ficam acumulados no corpo, acumulando-se no interior da célula. E isso gera a destruição da bainha de mielina, né, que é muito importante para a transmissão do impulso nervoso, e vai afetando gradativamente a transmissão do impulso nervoso. Então, é uma condição ligada ao cromossomo X, né, como toda condição ligada ao cromossomo X, ela é muito mais frequente em homens, porque o homem basta ter o cromossomo X alterado, que ele vai ser doente, ele vai ser afetado, e ele vai gerar, nesse indivíduo, ele vai gerar descendentes, todas mulheres portadoras, os homens serão não afetados, porque a mulher ela vai receber o cromossomo X do pai, que está alterado. Já no caso de mãe portadora, ela pode gerar tanto meninos quanto meninas normais, quando ela doa esse cromossomo normal, mas ela pode gerar filha com portadora e um filho afetado, quando ela doar esse cromossomo X alterado. Então, a adrenoleucodistrofia, ela vai lesionando as células brancas do cérebro e afeta as glândulas suprarrenais. Existe também heranças ligadas no cromossomo X ou no cromossomo Y. Deixa eu só olhar bem aqui essa figurinha. Deixa eu só modificar bem aqui. Essa figurinha era para ter vindo antes. Da adrenoleucodistrofia. Então, o que acontece? Ainda sobre a adrenoleucodistrofia. Nós temos aqui uma droga experimental que está sendo utilizada para o tratamento da adrenoleucodistrofia. Então, essa droga, o que é que ela faz? Ela vai ativar um gene parecido com aquele gene que está alterado na adrenoleucodistrofia. Então, o gene alterado, como a gente já falou aqui, é o gene ABCD1, que vai produzir uma enzima ligase acilcoenzima A. Então, essa droga,
ela vai ativar o gene ABCD2, que também vai transcrever um RNA mensageiro e vai produzir uma proteína muito parecida com aquela que está defeituosa na adrenoleucodistrofia, que é também um transportador, né? Então, o defeito no gene ABCD1, na adrenoleucodistrofia, é o gene que vai produzir essa proteína aqui, ó. É um transportador, que está defeituoso no indivíduo com adrenoleucodistrofia. Mas o indivíduo com adrenoleucodistrofia tratado por essa droga, NV205, 1205, vai induzir a produção de um outro transportador que vai ter o papel idêntico ao aquele que está modificado, que está alterado, que não é sintetizado no indivíduo com adrenoleucodistrofia. Então, o que acontece? Esses ácidos graxos de cadeia muito longa, eles conseguem, então, chegar ao peroxissoma e conseguem ser, então, quebrados pelas enzimas oxidativas do peroxissoma. Então, os peroxissomos, eles são organelas celulares que processam muitos tipos de moléculas, incluindo os ácidos graxos de cadeia muito longa. O gene ABCD1 é um membro da subfamília de transportadores que depende de ATP para funcionar. E ele produz proteínas que vão compor ali o transportador da proteína que associada à adrenoleucodistrofia, chamada de PADL. A PADL normalmente facilita a degradação dos ácidos graxos de cadeia muito longa, porque ele consegue transportar para o interior do peroxissoma esses ácidos graxos de cadeia muito longa. Mas esse gene, no caso do indivíduo com adrenoleucodistrofia, ele vai ter uma mutação, é chamado de AUDX. Nessa condição, os ácidos graxos de cadeia muito longa eles vão se acumular em certas células no paciente com adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X, gerando destruição de muitas células. Mas existe, né, um gene chamado de ABCD2, que é um membro similar também da superfamília de transportadores, e ele vai proporcionar instruções para produzir o transportador chamado de PRAUD2, que vai ter um efeito idêntico àquele que está defeituoso na adrenoleucodistrofia. E aí, a esperança é que essa droga, ela gere uma reversão de quadros de adrenoleucodistrofia através da remoção desses ácidos graxos de cadeia muito longa que estão acumulados nas células. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim? Tá dando para acompanhar? Tranquilo, professor. Ótimo. Tranquilo. Vamos dar o nosso intervalinho antes de a gente falar de herança ligada ao cromossomo Y, para a gente não perder o fio da meada. Pode ser? Pode ser, professor. Pode ser. Vamos dar nosso intervalinho de 15 minutos. E aí a gente volta para a segunda parte para falar de herança ligada ao cromossomo Y, né, que é a herança maldita exclusiva dos homens, né, da região ali do cromossomo Y que não é alélico ao cromossomo X. E também vamos falar de herança mitocondrial, que é bem interessante também. E rapidinho falar sobre cromatina sexual. Tá bom? Então, até mais. Até daqui a 15 minutos a gente volta.
Professor, alguém está me escutando?
Estamos de volta, pessoal. Vamos então retomar os nossos estudos. Agora falando sobre herança ligada ao cromossomo Y. Então, os genes que estão localizados na região específica do cromossomo Y, exclusiva do cromossomo Y, essa região tem poucos genes, mas esses genes que estão lá, eles estão relacionados com um tipo de herança chamado de gene, e esses genes são chamados de genes holandricos. São genes exclusivos do sexo masculino. Então, essa região é chamada de SRY, da sigla em inglês, Sex Determinating região determinadora do sexo do cromossomo Y. Essa região, ela está relacionada com a formação e também com o funcionamento dos testículos, né? Produção de hormônios. E esses fenótipos desses genes, eles são exclusivos do sexo masculino. Porque só o sexo masculino tem o cromossomo Y. E essas características, esses fenótipos, eles são transmitidos exclusivamente do pai para o filho, né? Também do sexo masculino. Uma dessas heranças é a infertilidade masculina, devido à mutação do gene USP9Y. E professor, com licença. Diga. Dandara não está conseguindo entrar na aula, a internet dela está péssima. Ela mandou avisar o senhor, viu? Tranquilo, tranquilo. Ah, obrigada. Nada. Diz para ela que a aula vai ficar gravada e já eu disponibilizo. Tá bom. Então, esses genes eles estão presentes no cromossomo. Alguns genes, né? Agora falando de outra herança. Essa herança é ligada ao cromossomo Y, né? Uma das condições é a mutação desse gene aí, o SP9Y. Mas existem também heranças ligadas aos cromossomos autossômicos, mas elas são influenciadas pelo sexo. Então, genes presentes em um cromossomo autossômico, alguns deles só expressam defeitos em um dos sexos. E essa expressão influenciada pelo sexo é decorrente dos hormônios sexuais. Então, os hormônios sexuais, eles vão influenciar a expressão fenotípica de algumas mutações. Uma delas é a hipertricose auricular, é uma condição em que o paciente ele apresenta excessos de pelo na orelha. Esse crescimento excessivo de pelos na orelha, ele só manifesta-se em homens, decorrente ali da presença da testosterona. Então, existem outros fenótipos que são influenciados pelos hormônios sexuais, como, por exemplo, o crescimento da barba, que acontece só em homens, e o desenvolvimento das mamas, que acontece em mulheres. Um exemplo aí é a hipertricose auricular, que é uma condição em que o paciente ele manifesta pelos excessivos na orelha e é exclusiva do sexo masculino. Então, o sexo do indivíduo ele pode modificar a expressão do gene. Uma das condições que o sexo influencia a expressão do gene, no caso ali de genes autossômicos, eles vão sofrer influência de hormônios sexuais. Um exemplo é a calvície. A calvície é uma condição que pode ser herdada, mas ela pode ser também influenciada pela nutrição, pode ser influenciada por condições de estresse, mas a calvície genética, ela manifesta-se de forma diferente de acordo com o sexo. Então, no sexo masculino, a testosterona, ela promove ali uma manifestação dominante da calvície.
Já no sexo feminino, a baixa concentração de testosterona faz com que essa calvície seja recessiva. E mais, essa calvície ela é muito mais evidente no sexo masculino. Então, por mais que a mulher tenha uma calvície presente, a manifestação da calvície muito mais branda do que no homem. Então, esses genes eles vão se comportar de modo diferente em cada sexo. Vai agir como dominante no sexo masculino e como recessivo no sexo feminino. Essa mutação, essa herança, ela é decorrente da mutação no alelo C1 da calvície. Essa mutação no gene C1, ela é dominante no homem, mas é recessivo nas mulheres. E o indivíduo normal, o alelo C2, esse gene C2 manifesta a condição normal, sem calvície. No homem é recessivo e na mulher é dominante. Então, o indivíduo que é C1, ele vai ser um homem calvo e vai ser mulher calva, né, que é o homozigoto dominante para a mutação. Já o heterozigoto, no homem vai ser calvo, né, porque essa condição é dominante no homem, mas na mulher ela vai ser não calva, ela vai ser apenas portadora da mutação. E o C2 é homem normal, não calvo, e mulher não calva, independente do sexo. Mas, apesar disso, a manifestação da calvície no homem é muito mais ampla, muito mais evidente do que na mulher. A mulher gera só uma redução no pelo ali no centro do couro cabeludo. O homem, essa redução de pelo, de quantidade de pelo, é muito mais evidente do que no sexo feminino. Outra herança também que é importante e às vezes pouco abordada é a herança mitocondrial. O que seria essa herança mitocondrial? Essa herança mitocondrial também é chamada de herança uniparental, porque só vem de um dos pais. Então, a mitocôndria é uma organela que também possui material genético, DNA. Então, o DNA ele pode ser encontrado na célula animal, no interior do núcleo, mas também encontrado no interior das mitocôndrias. Isso reforça até a teoria de que a mitocôndria era uma bactéria arcaica que evoluiu, né, penetrou em uma célula, se adaptou muito bem a esse ambiente. A célula hospedeira também ganhou muita vantagem, porque a mitocôndria produz muito ATP. Enfim, então a mitocôndria ela possui DNA mitocondrial. Existe outra organela que é encontrada também em material genético, mas não em células animais, apenas em células vegetais, que são os cloroplastos. Então, o material genético da mitocôndria corresponde de 1 a 2% de todo o DNA encontrado na célula. É muito pouco. Esse DNA também tem um duplo filamento, né? Não tem cromossomo, ele tem ali o cromossomo, o material genético, o DNA da mitocôndria, ele tem um formato circular, idêntico ao das bactérias, e ele codifica 37 genes. Então, apesar de ser muito pequeno, ele tem 37 genes na sua estrutura. Então, a mitocôndria possui ali DNA mitocondrial de formato circular, idêntico ao das bactérias, reforçando mais ainda a tese de que as mitocôndrias eram bactérias há bilhões de anos atrás que penetraram uma célula hospedeira e se adaptaram muito bem a ela. Outra evidência é de que as mitocôndrias elas se multiplicam de forma independente ao núcleo. Então, a célula pode estar em intérfase, mas as mitocôndrias estão ali se multiplicando. Isso acontece, por exemplo, quando a célula precisa de mais energia. As mitocôndrias se multiplicam para produzir mais ATP. E elas também podem morrer independente da célula. Quando a célula entra em hibernação, as mitocôndrias são fagocitadas pelo fagossomo e destruídas.
Então, por que é chamado de herança uniparental? Porque os filhos eles vão herdar genes contidos nessa organela apenas de um genitor, mas não do outro. Ou seja, um dos pais vai doar esse material genético para o filho. E esse genitor é a mãe. Então, todas as nossas mitocôndrias, elas são do óvulo materno. Ela veio da nossa mãe. Então, todo o material mitocondrial que eu possuo, todo o material genético mitocondrial que eu possuo, vem da minha mãe. Nenhuma mitocôndria veio do meu pai. Mas por que que isso acontece? Porque só a mãe doa as mitocôndrias para a sua prole e o pai não. Porque isso acontece porque durante a fecundação, as mitocôndrias estão presentes no óvulo e no espermatozoide. Mas as mitocôndrias do espermatozoide, durante a fecundação, elas não penetram o óvulo. Tá? O espermatozoide, ele é composto por uma cabeça que tem um núcleo, uma vesícula rica em enzimas digestivas, chamada de acrossoma. Existe a peça intermediária, onde tem os centríolos e as mitocôndrias, e a cauda. Então, essa peça intermediária, ela não vai penetrar no óvulo. Ela não vai sofrer fecundação, só a cabeça penetra. Então, o espermatozoide, ele perfura ali a camada mais externa, chamada de corona radiata do óvulo. Ele chega até a zona pelúcida, mas quando ele perfura a zona pelúcida, só o núcleo, só a cabeça do espermatozoide consegue penetrar. A peça intermediária, onde tem as mitocôndrias, e a cauda, elas ficam do lado de fora. Por isso que nós não temos mitocôndrias dos nossos pais, porque as mitocôndrias ficaram de fora durante a fecundação. Aqui dá para verificar, ó, nós temos um óvulo nessa imagem. E aqui nós temos a região que um espermatozoide está fecundando, está penetrando o óvulo. Inclusive, dá para ver a imagem aqui ampliada aqui em cima. Perceba que nessa imagem, o espermatozoide, a cabeça penetra, mas a cauda todinha e a peça intermediária fica do lado de fora. Mostrando o que eu acabei de falar. Né? Só a cabeça do espermatozoide penetra o óvulo e mistura o material genético dessa cabeça com o material genético do óvulo. Então, durante essa penetração, as enzimas digestivas encontradas no acrossomo digerem a corona radiata, digerem a zona pelúcida. Depois que ocorre... Professor, mas por que só um espermatozoide penetra o óvulo? Vocês já se perguntaram por que só um consegue penetrar? Por que depois que um penetra, o outro não consegue mais? Já se perguntaram isso? Professor, não pode surgir uma fecundação de 3 espermatozoides ao mesmo tempo penetrar? Não. Isso é impossível de acontecer. E por que não acontece? Porque quando um espermatozoide penetra, o óvulo ele tem uma carga elétrica que atrai os espermatozoides. Mas quando um núcleo de espermatozoide penetra o interior do óvulo, há uma mudança, uma alteração de carga elétrica. E ao invés de atrair mais espermatozoides, ele vai repelir os demais espermatozoides. É justamente o que aconteceu aqui, ó. Quando um espermatozoide ele penetra o óvulo, os demais vão ser repelidos. E aí aquele núcleo do espermatozoide vai se juntar com o núcleo do óvulo, ambos são haploides, dando origem, então, ao núcleo diploide, o núcleo do zigoto. E aí começa, então, a mitose. Então, esse espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo lá no início da trompa de Falópio, na tuba uterina, e aí vai ocorrer, ó, a mitose. 2 células... aqui ocorre a fusão dos 2 núcleos, do espermatozoide e do óvulo. E aí ocorre a primeira mitose, segunda, tal. Quando chegar no 8º dia, esse óvulo vai sofrer a nidação, que é a ligação desse embrião
com a parede do útero. E é justamente essa nidação, porque esse embrião, essa massa de células, ela vai escavar a parede do útero e vai gerar um leve sangramento. Esse sangramento ali pode ser confundido pela mulher como se fosse uma menstruação, mas não é. Então, todo o DNA que nós possuímos, DNA mitocondrial, é apenas de uma pessoa, que é exclusivamente da nossa mãe. Porque o óvulo tem mitocôndria no seu interior, mas as mitocôndrias do espermatozoide não conseguem penetrar. Então, somente a mãe fornece mitocôndria para os filhos de ambos os sexos. Filhas de mãe afetadas serão afetadas, tanto o homem quanto a mulher. Mas os homens afetados não vão transmitir essa mutação para os seus filhos. Lógico, o grau de severidade dessas doenças mitocondriais dependerá da quantidade de mitocôndrias que estão defeituosas, que são passadas de mãe para os filhos. Então, nós temos aqui um heredograma, exemplo de herança mitocondrial. Quando a mãe é afetada, né, quando as mitocôndrias da mãe é afetada, todos os seus descendentes serão afetados. Todos, porque todos vão receber as mitocôndrias afetadas da mãe. Agora, quando um homem é afetado, as mitocôndrias desse homem não vão ser passadas para a sua prole. Então, os seus filhos não serão afetados, porque a mitocôndria dele vai ficar do lado de fora. O espermatozoide vai ter a mitocôndria retida do lado de fora durante a fecundação. Então, aqui nós temos um exemplo de heredograma de uma herança mitocondrial. Ó, a mãe, quando é afetada, tá aqui, ó, uma mãe afetada. Todos os seus descendentes serão afetados. Aqui novamente, ó, outra mãe afetada. Todos os seus descendentes serão afetados. Aqui novamente, ó, outra mãe afetada. Todos os seus descendentes afetados. Agora, quando o pai é afetado, nenhum de seus descendentes será afetado, mostrando que isso é restrito, né? Só é passado de mãe para os filhos. Herança mitocondrial. Um exemplo de doença relacionada com esse material genético é a neuropatia óptica de Leber. Essa condição, ela é uma atrofia do nervo óptico e é manifestada entre os 12 e 30 anos. Existe também a síndrome de Kearns-Sayre. É também uma doença do olho, né? Uma oftalmoplegia, uma paralisia dos músculos dos olhos. E também gera demência e ataques. E alterações cardíacas também. Então, nós temos exemplo aí de um indivíduo com essa síndrome de Kearns-Sayre, que é uma doença de herança mitocondrial. Então, as mães vão transmitir para todos os seus filhos e os meninos não vão transmitir para os seus filhos. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a cromatina sexual. O que seria essa cromatina sexual? A cromatina é quando o DNA está desespiralado, quando essa célula não está em mitose. Então, o cromossomo X, ele apresenta um tamanho maior do que o Y. Isso gera um desbalanço ali gênico nas mulheres, né? Ela tem mais gene do que os homens. Tem um cromossomo maior do que o homem. 2 cromossomos X. E aí, esse cromossomo, como ele é maior do que o Y, ele precisa ser inativado para ter ali um equilíbrio. E um desses cromossomos vai ser condensado, que é chamado de heterocromático, e vai gerar ali a cromatina sexual. Essa compensação de dose, ela foi uma teoria que foi desenvolvida por um cientista
Mary Lyon. Então, a inativação dessas regiões ocorre por acaso. Então, quando uma mulher ela tem uma célula, ela pode ter uma célula que o cromossomo X foi inativado, mas em outra célula, aquele mesmo cromossomo X que estava inativado em uma célula pode estar ativo em outra. Então, essa condensação ela é aleatória, tá? Então, a inativação desses cromossomos ocorre ao acaso. Ora, o cromossomo X proveniente da mãe vai estar ativo em algumas células. Ora, o cromossomo X do pai, né, de origem paterna, que vai estar ativo em outras células. Então, vamos mostrar aqui. Nós temos aqui o cromossomo X paterno, né, de XP, e o cromossomo X materno. Quando ocorre a mitose dessas células, algumas células vão ter o cromossomo X paterno ativo, que aí vão manifestar, vamos supor, que está representado de coloração vermelha. Em outras células, o cromossomo X materno vai estar ativo, vai gerando ali células de tonalidade cinza, só para representar. Então, no tecido da mulher, existem células que têm um cromossomo X paterno ativo e outras com cromossomo X materno ativo. Um exemplo é a alteração na produção de pele com glândulas sudoríparas. Existe uma mutação genética que pode estar no cromossomo X, que essa mutação, quando o X está ativo, o X com a mutação está ativo, ele vai produzir células com glândulas sudoríparas. Produz glândulas sudoríparas na pele. E quando esse X com a mutação está inativo, ele vai gerar pele sem glândulas sudoríparas. Então, uma mulher, ela pode, por essa inativação da cromatina sexual, apresentar diferentes regiões do corpo que tem glândula sudorípara, que sua, e outras regiões que não suam, por conta dessa formação do corpúsculo de Barr, que é um cromossomo X inativado. Então, essa mulher ela vai apresentar o que a gente chama de mosaico somático. Algumas células com umas características sexuais e outras não. Então, as mulheres possuem duas populações celulares distintas em relação ao cromossomo X. Uma população de células que tem o cromossomo X paterno ativo e uma população de células que tem o cromossomo X materno ativo. Em animais, isso pode gerar uma manifestação heterogênea de algumas características, como, por exemplo, a pelagem malhada dos gatos. Quando você olhar um gato que apresenta 3 cores, ou esse gato é do sexo feminino, ou esse gato ele vai ter a síndrome de Klinefelter. Porque essa pelagem de 3 cores só acontece com o animal que tem 2 cromossomos X. Ou seja, sexo feminino, ou ele vai ter uma trissomia do cromossomo sexual. Ele vai ter 2 cromossomos X e um cromossomo Y, que é a síndrome de Klinefelter. Então, vocês já sabem, esse padrão de pelagem em gatas, isso é encontrado no cromossomo X. Então, o cromossomo X paterno vai expressar a pelagem laranja e o cromossomo X materno expressa a pelagem preta. Então, algumas regiões vão apresentar pelagem laranja e outras pelagem preta. E ainda regiões que não têm tonalidade branca, né? Então, esse padrão tricolor em gatos é um exemplo típico de manifestação da cromatina sexual, esse mosaico somático. Então, já sabem, toda vez que você olhar um gato com 3 cores, tenha certeza que é do sexo feminino. Se não for, esse gato ele tem síndrome de Klinefelter, que é raríssimo de acontecer. Que é quando o indivíduo é do sexo masculino, mas ele tem 2 cromossomos X.
E aí nós temos umas atividades aí para vocês responderem, os mapinhas mentais, para vocês relembrarem alguns conteúdos das aulas passadas, as herança genética mendeliana, primeira e segunda lei de Mendel, a herança sexual, que nós falamos hoje, e as heranças autossômicas, nós falamos nas aulas anteriores. E é isso, pessoal. Tranquilo? Deu para acompanhar? Alguma dúvida? Sim, não? Até agora eu não tenho nenhuma dúvida. Ótimo. Ninguém tem dúvida, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui, caso vocês não tenham dúvida. Por que nós vamos ficar por aqui? Porque nós encerramos o assunto do primeiro bimestre, que é o conteúdo que vai cair na nossa oficial 1. Tá? Se vocês olharem lá, se vocês abrirem o portal de vocês, forem lá na disciplina de genética e olharem a ementa da disciplina, a primeira e segunda unidade, os conteúdos da primeira e segunda unidade foi o que nós abordamos nessas últimas 6 aulas. Tá bom? Tranquilo? Por isso que a nossa aula de hoje foi um pouquinho mais curta, porque a gente encerrou o conteúdo da segunda unidade. E aí, a terceira e quarta unidade serão novos assuntos. Tá bom? Nós vamos falar de alterações... Oi. O senhor sabe quando é que vai voltar às aulas presenciais? Olha, eu creio que depois da oficial 1. Tá? E nós vamos ter... Nossa disciplina é presencial. Então, todas as segundas-feiras nós vamos nos encontrar. Com fé em Jesus Cristo. Sem falar que nós temos 2 aulas práticas pendentes. Nós vamos fazer uma aula prática de extração de DNA de morango e uma aula prática de análise dos cromossomos em célula de cebola. Tá bom? Vamos fazer Tá uma bom. também de... Oi? Não, só falei tá bom, tá ok. Ah, tá. Vamos fazer uma prática também de tipagem sanguínea. Se tiver reagente no laboratório, a gente faz. A gente vai relembrar o conteúdo da aula passada, que a gente falou de grupos sanguíneos. E tem uma que a gente vai fazer de cariossomo também. Só que assim, ao invés de ter 4 aulas práticas, a gente vai ter 2, porque eu vou abordar o conteúdo de 2 aulas práticas numa só. Porque o nosso grupo é pequeno, a gente vai passar, em vez de ter 2 grupos, a gente faz só um grupo e faz as 2 práticas ao mesmo tempo. Tá bom? A gente não ficar com o conteúdo atrasado. Mas eu tenho 2 dias de aula prática com vocês, que a gente vai abordar cada aula prática 2 conteúdos.